Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. E hoje, segunda-feira, nós vamos fazer um vídeo bem leve sobre sentido real e sentido convencional da corrente elétrica, que ainda causa certa confusão para quem estuda eletrônica ou eletricidade. Então, nós vamos ver qual é a diferença entre os dois tipos de corrente elétrica. É claro que ainda vai causar confusão, mas pelo menos vocês vão aprender o funcionamento. Antes do vídeo de hoje eu tenho um recado rápido para vocês aqui. Aproveitem a super promoção de até 60% de desconto em cursos e livros técnicos na Burgos Eletrônica. Os endereços estão aparecendo aqui no vídeo e também tem aí na descrição. Corre lá porque só vai até dia 15 de outubro de 2019, com uma promoção em homenagem ao Dia dos Professores. Então agora nós vamos para o vídeo de hoje. Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, inscreva-se, clica no botão vermelho escrito inscreva-se aí embaixo, do lado tem um sininho, você clica nele e aí você vai ser notificado sempre que a gente coloca um vídeo novo ou sobre as lives que fazemos todas as sextas-feiras às 19 horas aqui no canal. Nós estamos para lançar, vai ser lançado amanhã no Dia do Professor, o nosso curso de manutenção de som Mini System LG CM4350, que você pode adquirir ainda na promoção na descrição do vídeo. E a partir de amanhã ele já vai para o preço normal. Também nós temos o nosso novo livro sobre segredos obscuros das placas Tecon, também na descrição do vídeo você pode adquirir. Aproveite também nossas promoções até o Dia dos Professores. E se você gostar do vídeo, você dá um like em algum ponto. Se você não gostar, pode dar um dislike, mas sejam sempre educados na hora dos comentários. Esse software que a gente está usando para essa explicação chama-se Multisim. O nome está aparecendo aí na tela. É um simulador pago, mas ele tem uma versão gratuita online, que é o site multisim.com. Também está aí na descrição deste vídeo. Então, corrente elétrica. Para que haja circulação de corrente elétrica, nós temos que ter duas coisas. Primeiro, um circuito fechado para a corrente circular e uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão pode ser pilha, bateria, pode ser uma fonte a partir da rede elétrica, que essa fonte vai fornecer a energia para a corrente circular pelo nosso circuito. Como vocês sabem, inclusive vocês estudaram isso na época de escola, todos os materiais da natureza são formados por pequenas partículas chamadas átomos. O átomo é uma partícula tão pequena que até hoje nunca ninguém viu, porém se soube da existência do átomo através de experimentos. Inclusive, através de vários experimentos se chegou ao modelo do átomo. O átomo ele tem uma região central que é maior e mais pesada, chamada núcleo, e no núcleo nós temos carga positiva, os prótons, que são grandes e pesados, e partículas sem cargas, que são os nêutrons. Em volta do núcleo do átomo, nós temos os elétrons, que são partículas muito pequenas, girando em volta dele, que tem carga negativa. Na verdade, foi convencionado que o próton, que fica no meio do átomo, é carga positiva, e o elétron, que fica virando em volta, é carga negativa. Porém, por um motivo qualquer, na natureza, os átomos geralmente têm o seu estado neutro, que tem o mesmo número de prótons e elétrons girando em volta dele. Aí um átomo neutro. Só que por um motivo qualquer, ele pode perder elétrons. Quando um átomo perde um elétron, ele vira um íon, uma carga positiva. O que é um íon? É um átomo que perdeu elétrons. Que ele fica com mais carga positiva que negativa, ele vira um íon positivo. E o elétron por si só já é carga negativa. Então aqui na nossa tensão, nós temos o polo positivo da bateria, que tem carga positiva, ou seja, tem falta de elétrons. E no terminal negativo, nós temos carga negativa, tem excesso de elétrons. Ficou convencionado na eletrônica ou na eletricidade que o terminal que tem falta de elétrons, ou seja, tem carga positiva, tem maior potencial elétrico, e o terminal que tem mais elétrons, carga negativa, tem menor potencial elétrico. Então, nos terminais aqui da bateria, no polo negativo da bateria, eu tenho, por exemplo, 0 volt, e no positivo, 12. Ou, como já expliquei numa outra aula, se você considerar o negativo 0 volt, se você considerar o positivo 0 volt, o negativo vai ser menos 12. Então, o potencial do polo positivo, que tem carga positiva, é maior do que o potencial do polo negativo. Muito bem. Os elétrons são partículas pequenininhas. Então, quando você liga o circuito, como está agora ligado, os elétrons, que são cargas negativas, pequenininhos, levinhos, eles vão sair do polo negativo da bateria,
vão passar por esse caminho aqui e vão chegar no polo positivo. Então, esse movimento aqui dos elétrons, das cargas negativas, chama-se sentido real da corrente elétrica. Então, o que é o sentido real? É o sentido de circulação dos elétrons, que vai do polo negativo até o polo positivo. Agora, se a gente analisar um detalhe, vocês vão entender o seguinte. Quando o elétron sai daqui e chega até aqui, da onde o elétron saiu, fica com menos elétron, a carga fica mais positiva. E aonde o elétron chega, fica a carga negativa. Quando ele sai daqui para cá, esse ponto fica positivo e esse ponto fica negativo onde chegou o elétron. Quando o elétron sai daqui e vai para cá, esse ponto fica positivo e esse ponto fica negativo. Quando o elétron vai daqui para cá, a mesma coisa, aqui fica positivo, aqui fica negativo. Quando o elétron vai daqui para cá, aqui fica positivo, aqui fica negativo. Quando o elétron vai daqui para cá, aqui fica positivo, aqui fica negativo. Olha que interessante. Então, à medida que os elétrons vão se movendo, a carga positiva vai se movendo no sentido contrário. Tá? Então, ao mesmo tempo que os elétrons se movem aqui pelo circuito, a carga positiva se move também pelo circuito no sentido contrário, que é o sentido convencional. Não é que, por exemplo, o próton se move, né? Que ele é grande, pesado. É que assim, o elétron quando ele sai de um ponto e vai para outro, o ponto que ele saiu fica positivo, o outro ponto que ele chegou fica negativo. Tá? Então é como se as cargas positivas andassem no sentido contrário. Tá? Então ficou convencionado, tanto na eletrônica quanto na eletricidade, que para nós a corrente elétrica é o movimento de cargas positivas do terminal de maior potencial para o terminal de menor potencial da fonte. Tá, pessoal? Então é isso. O sentido real é o movimento de elétrons, que ele é pequeno e leve, que é do negativo para o positivo. O sentido convencional é o movimento de cargas positivas, do polo positivo para o polo negativo. Se eu colocar um amperímetro aqui, olha lá, eu tenho o sentido convencional da corrente, 5.12 mA passando por aqui. Agora, se eu colocar um outro amperímetro aqui embaixo, ó, aqui eu tenho o sentido convencional da corrente, ó, menos 5.12, que seria daqui para cá. Esse é o sentido real da corrente, menos 5.12, menos porque é negativo, seria o movimento dos elétrons, e o 5.12 seria o movimento de cargas positiva. É claro que para o funcionamento do circuito não muda nada, que vocês podem ver que as duas correntes são iguais, é a mesma corrente circulando pelo circuito. Você pode considerar a corrente como movimento de cargas positivas ou negativas. Convencionalmente, ficou convencionado que a corrente é o movimento de cargas positivas do maior para o menor potencial. Uma vez o Newton Sebraga, que a gente já entrevistou aqui no canal, ele falou o seguinte, ele falou que essa confusão entre o sentido real e convencional da corrente se dá simplesmente porque eles convencionaram que o elétron é carga negativa e o próton é carga positiva. Se fosse convencionado o contrário, o elétron como carga positiva e o próton como carga negativa, não teríamos essa confusão. Tá, pessoal? Então é isso. Com relação à tensão elétrica, a queda de tensão se dá do maior potencial, 12 volts, aqui para o menor potencial. O maior potencial é o que está mais próximo do polo positivo, menor potencial mais longe, maior potencial aqui, menor potencial aqui, maior potencial aqui, menor potencial aqui, tá? Então as quedas e tensões no circuito vão se dando do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial, que nesse caso aqui é o terra. Beleza, pessoal? Então é isso, sentido real da corrente. Do negativo para o positivo, o movimento de elétrons. Sentido convencional, o movimento de cargas positivas, do positivo, do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial, que também ocorre, porque ao mesmo tempo que os elétrons se movimentam por um lado, a carga positiva se move para o outro lado, porque onde o elétron sai, fica positivo, onde o elétron chega, fica negativo. O elétron saiu dali, fica positivo, e assim por diante. Então percebam que a carga positiva vai andando no sentido contrário. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Like, não gostou, dislike. Apoie o canal se você pode financeiramente. Adquira os nossos cursos, nossas promoções, nossos treinamentos presenciais. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.